Cosméticos, boa noite, grande abraço, Filipelli, Riane Vasconcelos, Tiago Castro Oliveira, tá aí, Odir Ribeiro, Onde é que tá o Odir? Ricardo Soares, perguntando boa noite, o que o senhor acha do fim do fundo constitucional defendido pelo Randolph? Nós começamos a falar sobre isso e interrompemos. O Ricardo tem razão nisso daí. Você começou a falar e a gente. Falar é tão entusiasmante que a gente. E o negócio é interessante. Vou deixar claro aqui que do início do programa, a gente conversava alinhavando o negócio de tempo, tudo. Eu fiz questão de falar a você que tem entusiasmo, que qualquer que seja pergunta. Isso. Não tem dificuldade, eu acho que a gente tem que mostrar capacidade. E vier, mata no peito e sai jogando. Tem que ser abordado. O assunto tem que ser abordado. Tem que ser. Esse fato do Randolph, o que acontece no país? Nós esquecemos, às vezes, que a federação tinha determinado número de unidades da federação, mas tinha nesse número, no mínimo, 5 territórios. Amapá era um território, o Acre era um território, né? Rondônia era um território, tal. O Distrito Federal era um território, tal. Isso daí, ao longo do tempo, com a Constituição, etc., daí vai se tornando estados, comunidade da federação. O Distrito Federal continua como território. Como território, tem alguns fatos que são, às vezes, extremamente benéficos. O Distrito Federal ela é cidade e estado ao mesmo tempo. Então, tem, às vezes, por exemplo, o tributo, participa do tributo, do fundo de participação dos municípios, que tem hora que você participa como estado, tem hora que você participa como cidade e tal. Isso daí participa dos dois, provoca uma certa ciumeira nas demais. Pode ver que ele é com certeza oriundo de uma dessas unidades da federação que era um território. Então, por exemplo, as próprias polícias militares, própria de saúde, etc., tal, era no formato de Brasília, ou melhor, no formato de Brasília, bancado pelo governo federal, porém ainda sem o fundo constitucional. Então, sempre houve, aí que a gente fala, tem 4 mandatos aqui na Câmara Federal, quando chegava qualquer tipo de proposta de aumento da Polícia Civil ou Polícia Militar aqui no Distrito Federal, você tinha que tratar com muito cuidado essa parte do aumento. Por quê? Porque Brasília tinha liberdade de propor aumento, tinha que ser aprovado pela área federal, mas tinha liberdade de propor, porque tinha o Fundo Constitucional. Então, ela administrando o Fundo Constitucional, estando dentro, ela tem essa liberdade de propor. E nós debatimos e aprovamos em instância federal, como é necessário pelo próprio fundo. As outras unidades que têm a mesma dependência não têm essa liberdade. Agora, você imagine o seguinte, o Rio de Janeiro é um caso. Uma bancada de 70 deputados. Pois é. Nós apenas em 8. Exato. Se defender um aumento aqui em Brasília, buscar voto dos 513 deputados, onde que grande parte pertence a essas unidades da federação. Então, acho que vem muito esse vício daí. Né? É um grande equívoco do Randolph. Um grande equívoco, me desculpe, não tenho relação mais estreita com ele, mas aí houve qualquer um outro fato que fez com que ele tivesse esse gesto. Em sã consciência, né? Nem nós brasileiros permitiríamos, ao contrário, né? Seria uma revolução maior do que nós estamos vendo agora aqui. Pois é. Não podemos permitir isso daí. Mas talvez venha desse vício. Sempre tivemos essa dificuldade, com a liberdade de fazer a proposta, mas tem que aprovar na área federal. Fazíamos porque temos o Fundo Constitucional. As outras unidades da federação que eram territórios não terem essa liberdade e terem, inclusive, uma certa defasagem dos nossos salários aqui. Exatamente. E você citou aí... Então, isso explica um pouco o fato do Fundo Constitucional. Claro que não podemos permitir perder um centavo do Fundo Constitucional. É a dorzinha de cotovelo. Vamos falar o português bem rasgado aqui. Eu acho que deu para explicar mais ou menos. É a dor de cotovelo, porque se o estado dele estiver recebendo também, ele ficaria bem satisfeito na dele, né? E nem gostariam de dividir com a gente. Não queria dividir, não. Não queria dividir, não.